Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Daniel do capítulo 7 ao capítulo 9. Ainda sobre a questão do respeito a autoridades, é importante esclarecer mais um ponto. Há um texto de Eclesiastes, que inclusive foi citado até mesmo na TV, que parece dizer que nós nem podemos ter opinião contrária a uma autoridade. Mas temos textos bíblicos, muitos nos livros de história do Antigo Testamento ou nos livros dos profetas e até mesmo no Novo Testamento, que mostram sim a possibilidade de divergir em opinião de uma autoridade sem ser errado. Ter opinião não é errado. Tentar articular uma desobediência é. Essa é a questão. Nós mantemos a obediência mesmo não concordando, a menos que atente contra a soberania do Senhor. Aquele texto de Eclesiastes encaminha mais para essa questão de tentar organizar uma rebelião. A informação chega para a autoridade de qualquer jeito e ela pode reagir diante dessa informação. É possível se posicionar contra quando vai contra a soberania do Senhor, mas em outros assuntos podemos, de forma clara e sincera, nos posicionar a favor ou contra, mas nunca podemos deixar de obedecer, mesmo quando nós estamos contra. A exceção é quando afronta a soberania do Senhor. Bom, vindo para a porção de hoje, o livro de Daniel começa aqui no capítulo 7. E o pastor não está bem. Já foi metade do livro e ele fala que o livro começou agora. É possível que o texto de Daniel tenha tomado forma, de fato, o texto completo, os 12 capítulos que nós temos na nossa Bíblia, apenas depois do exílio. Mesmo em outras versões da Bíblia, na Bíblia Católica, inclusive, há 14 capítulos, se eu não me engano. Mesmo essa questão, o livro deve ter tomado forma depois do exílio, a forma completa, só mesmo depois do tempo de Daniel e depois do exílio. Mas se você notou, até o capítulo 6, alguém está contando uma história para identificar de qual Daniel está se falando e qual era o tempo dele, o tempo em que ele realmente atuou. A partir do capítulo 7, você nota, fazendo a leitura a partir de hoje e na leitura de amanhã, Daniel começa a se referir a si mesmo na primeira pessoa. Antes era na terceira, alguém contando. Agora é ele mesmo falando. Eu acredito que um escritor posterior, depois do tempo de Daniel, depois do exílio, que nós não temos conhecimento de quem seria essa pessoa, encontrou os textos de Daniel, da profecia de Daniel, a partir desse capítulo 7, o que seria o seu diário, digamos assim, e incluiu a parte inicial da história até o capítulo 6, tornando o texto de Daniel, a partir do capítulo 7, conhecido. Não vejo a possibilidade de um editor ter falado na terceira pessoa para registrar que estava falando de um Daniel e depois o mesmo editor tomou o cuidado e mudou para a primeira pessoa para dar mais autoridade ao texto. Acho mais simples que Daniel tenha escrito a partir do capítulo 7 em primeira pessoa, como que num diário, registrando o que ele viu, e um editor posterior encontrou o texto e fez o relato histórico até o capítulo 6 e incluiu o que ele achou a partir do capítulo 7 das histórias que Daniel contava a respeito das revelações do que ele deveria contar, daquilo que o Senhor tinha orientado para ele, para passar para frente, passar adiante. No fim, a parte mais importante é a partir desse capítulo 7 de Daniel, que é a parte das profecias de fato, a parte apocalíptica e essa coisa toda. Mas a parte mais conhecida do livro acabou se tornando até o capítulo 6, porque ela conta apenas histórias, e histórias maravilhosas, histórias cheias de milagre, e o registro realmente chama bastante atenção dessa parte histórica. A partir desse capítulo 7 começam algumas revelações, e o entendimento é confuso para muitos. Eles misturam até mesmo a visão do sonho de Nabucodonosor com o que Daniel vê a partir aqui do capítulo 7. Talvez algumas coisas sejam sim misturadas,
Mas a visão de Daniel, no capítulo 7, acontece no primeiro ano em que Belsazar já tinha autoridade junto com seu pai Nabonildo, que era de fato o rei, mas Belsazar já era reconhecido também como rei, como o segundo, e aí já tendo autoridade como rei, já trabalhando nessa direção, no primeiro ano em que ele toma parte realmente dessa situação do reinado. E isso é bem depois de Nabucodonosor, nós temos alguns personagens entre eles. Mas alguns ainda tentam associar o primeiro animal que Daniel vê, no capítulo 7, com Nabucodonosor. Sendo que a própria revelação diz que seriam reis que ainda iriam se levantar. Nabucodonosor já tinha se levantado, já tinha reinado, já tinha acontecido tudo que tinha acontecido com ele, já tinha morrido, já tinha outras pessoas na linha sucessória. Eu entendo que nessa parte misturam com a interpretação do sonho de Nabucodonosor, pelo menos nessa parte mesmo, que tentam falar dele, mas não faz sentido aqui no capítulo 7. Outros, tanto pode ser, as outras questões da revelação, tanto pode ser misturado como não. Nós precisamos realmente orar e conversar e buscar no Senhor o entendimento, porque há coisas que estão encobertas, elas pertencem ao Senhor, a nós pertence aquilo que o Senhor realmente revela. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E nessa mensagem aqui eu faço apenas essas introduções, não aprofundo sobre cada um dos entendimentos, nós não vamos muito além disso nesse momento. Já no capítulo 8, vemos que a interpretação é clara, fala sobre os medos e sobre os persas, ou até mesmo sobre a Grécia, pensando, por exemplo, em Alexandre o Grande, a divisão do seu reino entre os 4 generais e tudo mais. Nas minhas pesquisas sobre arqueologia, tanto leitura como cursos que tenho feito, as pessoas revelam, as pessoas que fazem essa busca arqueológica revelam que há menos informações sobre algumas investidas de Alexandre o Grande que informações a respeito do texto bíblico que confirmam o texto bíblico. Ainda assim, a história tem mais em conta Alexandre o Grande, que tem menos achados arqueológicos que confirmam a respeito dele, que a Bíblia, que tem mais achados arqueológicos que acabam confirmando o que a Bíblia diz. O fato de não ter o achado ainda não implica que ele não exista ou que ele não tenha existido em algum momento. Ele pode ter se perdido, pode ter se estragado completamente, ou pode estar lá esperando que alguém encontre. Mas o fato é que muitos dizem que há mais achados arqueológicos que confirmam o que a Bíblia diz, e ela continua sendo questionada, que algumas incursões de Alexandre o Grande. Há menos achados arqueológicos que confirmam algumas incursões de Alexandre o Grande, e ele é tido como um personagem realmente, definitivamente verdadeiro e reconhecido na história. Entendo que é, sim. Mas eu gostaria de fazer essa comparação para mostrar que muitas vezes há alguma má vontade com o texto bíblico. Mas, no mais, na visão de Daniel, no capítulo 8, essa visão fala que ela mesma era para muitos dias e que Daniel deveria contar o que viu e manter parte da visão cerrada. Seria isso, ele só pode contar aquilo que viu, e manter a visão cerrada é não contar algumas das coisas que ele até mesmo possa ter visto. Ele viu e não era para contar, então mantém isso cerrado, mantém isso selado. Alguns tentam definir que alguns eventos dessa revelação aconteceram logo depois de Alexandre, naquela questão ainda do período chamado interbíblico, entre o último texto do profeta e o início do Novo Testamento, algo em torno de 300 anos mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do entendimento dos últimos textos de fato cronologicamente do Antigo Testamento. Mas eu entendo que não era para aquele momento. A visão mesmo fala que se tratava para muitos dias, e entendo então que ela trata mais a respeito da questão do fim mesmo, quando o anticristo de fato se levantar. E eu não sei quanto tempo temos para esses eventos. Eu sei que eles estão por acontecer a qualquer momento. Quanto tempo ainda demora no nosso relógio, eu não sei. No tempo do Senhor, eu sei que vai acontecer no momento exato que ele definiu. No capítulo 9 de Daniel, nós vemos Daniel se colocando na brecha pelo povo. No começo do livro, ele não queria se contaminar com o que vinha da mesa do rei. Isso demonstra que ele se preocupava sim em observar algumas coisas da lei do Senhor, fazer observação das coisas da lei do Senhor. E ele foi destacado e invejado por muitos exatamente por ter compromisso com o Senhor.
Logo, o pecado que ele está confessando aqui, que ele se inclui, não era exatamente o dele. Não foi exatamente por conta do pecado dele que teria acontecido tudo o que aconteceu em relação ao exílio. Mas ele é parte do povo e ele intercede pelo povo. E ele se coloca assim, no meio desse povo, pois ele, é claro, também tinha os seus pecados. E ele nos mostra a importância de conhecer a Bíblia. Num tempo em que os livros eram em rolos, quando o Senhor Jesus lê Isaías, ele lê no rolo, não foi pegando a Bíblia e folheando, abriu o rolo. Então, no tempo em que os livros eram rolos, sem folhas, capítulos ou versículos, sem chave bíblica para facilitar a pesquisa, sem internet, Daniel entendeu, nesse tempo em que era bem mais complicado encontrar as informações, que o exílio duraria 70 anos com base no que Jeremias tinha revelado. E exatamente por isso ele clama ao Senhor, buscando a orientação e intercede pelo povo, porque entendeu que o tempo estava por se cumprir. E ainda recebeu a revelação que é conhecida como as 70 semanas de Daniel. Algo que muitos acham que há um exagero na interpretação, outros nem entendem realmente o que isso quer dizer. Então, apesar de não ser o foco principal das mensagens de capa a capa, eu vou falar um pouco, sim, a respeito das 70 semanas de Daniel. Teria muito mais para falar, mas eu quero dar um panorama para poder tornar essa linha de entendimento mais fácil, para que possamos observar se realmente notamos o que o texto diz e podemos identificar as coisas. Essa profecia, eu entendo, ela foi cumprida até a semana de número 69, quando o véu do templo é rasgado de cima a baixo. Se fosse o contrário, alguém poderia dizer que alguém embaixo pegou e rasgou, né? Ou tinha alguém vendo que veio o rasgo de cima para baixo, ou sobrou um pedacinho para confirmar isso. E o texto lá de Mateus, do capítulo 27, 50, 51, registra essa realidade. Esse foi o momento em que Jesus morreu. Esse é o tempo que encerra os 2 primeiros períodos das 70 semanas de Daniel, que seriam 7 semanas e mais 62 semanas, completando então as 69 semanas. A representação profética aqui, ela está em semanas, refere-se então a semanas de anos, o que nos leva a entender que cada semana deve durar um período de 7 anos. Esse é o entendimento por parte do estudo, é o entendimento que se chega quando fazemos o estudo do significado dos números, estudando espiritualmente a linguagem apocalíptica. Por isso que eu falei que seria ainda uma introdução, porque teria que explicar muitas coisas a respeito da linguagem apocalíptica para poder ir a fundo a respeito do entendimento dessa questão das 70 semanas e outras tantas coisas da linguagem apocalíptica. Permitindo o Senhor, nós teremos sim algumas informações a mais sobre isso no devido tempo. Da forma como foi revelado para Daniel naquele momento, parece que há algo mais sim no meio desse tempo, entre a semana 69 e a semana 70. Porque no meio disso ele ainda mostra que tem o corte do ungido, a morte de Jesus, nós entendemos assim. Fala a respeito de um povo, do príncipe que há de vir. Então quer dizer que não está na sequência exatamente. Esse príncipe que há de vir e esse povo tem a ideia de destruir o santuário, fala de inundação, de guerra, assolações, e depois fala de um pacto por muitos por uma semana. Se o texto vem 69 semanas, e aí depois fala de um pacto depois cumprido em mais uma semana, nós temos um lapso aqui, nós temos um espaço aqui entre o último evento da semana 69 e o primeiro que vai marcar a semana de número 70. E eu entendo que aqui nós temos o tempo dos gentios, o tempo que nós vivemos hoje, o tempo da graça. Mas ainda falta cumprir essa última semana de anos da visão de Daniel. Esta será a última semana de anos da humanidade, antes do reinado milenar de Cristo, e essa será então a conhecida como a Grande Tribulação. Para muitos, a Grande Tribulação se restringe apenas aos últimos 3 anos e meio, mas desde o começo já teremos alguns acontecimentos que estarão caracterizando a Grande Tribulação desde o início. Apenas nessa última metade acontecerá um aperto maior. Sim, acontece mesmo, a partir do momento em que ele rompe o pacto, é realmente o momento em que a coisa fica muito mais séria, mas já vem acontecendo desde que o pacto é definido.
A visão dada para Daniel revela então essa divisão entre a penúltima e a última semana, incluindo um período no meio. Fala, depois de uma situação toda que viesse a acontecer, de um pacto que seria celebrado. E aí esse pacto é quebrado no meio do período. Quem leu a série Deixados para Trás ou assistiu aos filmes que contam parte dessa história, pode até estar achando parecido o que eu estou falando aqui com o que os autores descrevem ali. De forma romanceada, eu acredito que eles conseguiram sim se aproximar do que o texto mostra da forma como eu entendo. Eu não posso cravar que eles acertaram em todas as coisas, mas eles erraram bem menos do que muitos dizem por aí. É um texto romanceado, fato, e isso precisa ser levado em conta. É como se fosse um filme, uma série, uma novela que conta a história principal, mas acrescenta uma série de eventos, uma série de coisas para que os personagens possam desenvolver os seus papéis. O ruim é quando o desenvolvimento dos personagens faz perder o foco do ponto principal da mensagem, e aí muda o assunto completamente. E eu entendo que não acontece isso nessa série. Nesse agregado, fazendo essa ressalva do romance para desenvolvimento dos personagens, sem crise, eu entendo que é um texto para conhecer e reter o que é bom. Essa é a minha opinião a respeito dessa série. A discussão sobre essas revelações que são dadas a Daniel leva em conta que faz pouco tempo que se preocupa com o assunto da escatologia, de fato, do fim dos tempos. Bom, em parte isso é verdade, no meio acadêmico não se preocupa há muito tempo a respeito disso. Mas no fim, apesar de ser em parte uma verdade, é uma grande mentira no todo. É em parte verdade, porque só alguns anos depois da Reforma Protestante, que se começou a buscar o entendimento dessas interpretações. Antes, a discussão da teologia estava com outros assuntos que pareciam mais importantes para se dar respostas. Mas aí se torna também uma mentira completa, porque os primeiros cristãos, eles falavam muito sobre isso. No meio acadêmico, isso não foi muito além quando a teologia começou a ser discutida de fato e filosofada de fato. Mas, desde o começo, se fala sobre isso. Os textos da Bíblia mesmo falam que havia uma esperança até que Jesus voltasse naqueles dias mesmo. E eles estavam esperando por isso. Então, a conversa a respeito desse assunto era sim uma realidade desde o começo. Apenas se parou de falar a respeito disso, pelo menos quando o estudo da teologia ganhou realmente os meios acadêmicos. Mas isso acontece depois que o cristianismo passou a ser a religião oficial do império. E aí o pensamento teológico ganhou mais força a respeito de muitos assuntos e já se pensava pouco a respeito de escatologia. Porque quem está bem não espera o fim, quer mais é curtir o momento. Aí se perdeu essa visão exatamente no momento em que o pensamento teológico mais se desenvolveu. E aí nós temos outros assuntos que são estudados e conversados e comentados a respeito ao longo da história. Ainda que se tenha muita coisa ainda falada a respeito do tempo do fim e essa esperança escatológica durante toda a história, nós não vemos um movimento como era com, por exemplo, os primeiros cristãos, uma coisa que se esperava tão rapidamente, que iria logo uma resposta, porque eles estavam sofrendo perseguição. E aí não se desenvolveu tanto isso no meio acadêmico, ainda que tenha desenvolvido, não se desenvolveu tanto quanto outros assuntos. No meio acadêmico não se desenvolveu tanto isso. O pensamento teológico desenvolveu outras questões, outros encaminhamentos. Tem sim, como eu falei, muita coisa, mas só foi retomado para desenvolver mais depois da Reforma Protestante. E aí se faz o pensamento equivocado que não vem desde o começo, começou há pouco tempo. Na verdade não, veio sim desde o começo, mas não foi tão desenvolvido ao longo da história. E a partir do momento em que houve a Reforma Protestante, sim, o desenvolvimento aconteceu com um maior encaminhamento de estudo nessa área. E isso alguns anos ainda depois da Reforma Protestante, não foi logo em seguida, não. Para Daniel, ainda havia coisas que estavam seladas, cerradas,
E nós veremos, inclusive, na próxima porção, que há algumas coisas também que estão seladas e cerradas. Ele não deve contar, ou ele não teve a visão imediata, completa, ou ele até viu, mas ele não deveria contar. Muitas dessas coisas que permaneceram seladas para Daniel, que estavam cerradas para ele, muitas dessas coisas foram reveladas para João no Apocalipse. E mesmo ele tem coisas que ele não pode escrever, como, por exemplo, o que os trovões disseram. Ainda tem coisas que estão por serem reveladas. As coisas que estão reveladas pertencem a nós, aquelas que estão encobertas pertencem ao Senhor. Deuteronômio continua fazendo todo sentido nesse momento. Talvez por isso ainda não seja possível fazer uma interpretação completa e ainda se faça tanta confusão e haja tanta discussão a respeito da interpretação dessas visões. Porque, na verdade, tem coisa que não foi revelada para nós de fato. Mas nós podemos, em oração e buscando sinceramente ao Senhor, e aí nós poderemos, então, fazendo isso, entender ao menos o que nos for permitido, aquilo que o Senhor quiser nos revelar. E claro, sempre permitindo o Senhor, nós teremos mais conversas, tanto desta sequência de Daniel, como em outras, a respeito dessas coisas das profecias, da questão da apocalíptica e tudo mais. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.